Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, e tenho toda a certeza que a grande massa, a grande maioria dos ateus esperam sempre um mundo melhor, melhor para a humanidade. Muito pelo contrário dos religiosos que, quando contrariados, revelam sua verdadeira face, mostram quem realmente são e entram em defesa da divindade imaginária que ele crê existir somente na cabeça dele. Aí entra com ameaças, xingamentos, todo tipo de maldições. Sabemos que nada disso pega, nada disso existe. Na realidade, o crente deveria nos agradecer por estar aqui dando a cara para bater, para ajudá-lo a libertá-los, né, dessa terrível escravidão que lhe foi imposta desde criança. Tenho certeza de uma coisa, pessoal: o mundo só será um mundo melhor quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de religião, todo tipo de divindade. Aí sim teremos o verdadeiro paraíso, e esse paraíso será aqui na Terra, que deixaremos de herança para nossas próximas gerações, livre, um mundo livre de todo tipo de crença e escravidão religiosa. Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos que acompanham a este trabalho. Peço a vocês que comentem nos vídeos, deem like, né, compartilhem, né, e você que não é inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer cada vez mais, esse trabalho a produzir cada vez mais, libertar cada vez mais pessoas do sistema religioso. Isso tem dado resultado. Tem tanto dado resultado que os líderes religiosos estão putos da vida com os canais ateístas, né? Nós somos a pedra no sapato dos religiosos, os líderes, né, dessa quadrilha religiosa. Quero deixar um forte abraço aqui aos amigos ateus, né, dos canais ateístas, né? Estão na linha de frente aí no combate ao sistema religioso. E quando eu falo combate ao sistema religioso, combate ao sistema de crenças e religiões. Não é nada pessoal contra seres humanos. Não entre você aqui, religioso, em defesa de sua divindade, porque você só está provando com isso que sua divindade é incapaz, inútil, incapaz até de se defender por si só, precisando de um réis mortal, uma pobre ovelha domesticada como você. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde imperava a ignorância. Aliás, onde tem religião, impera a ignorância, né? Era assim nos primórdios, ali onde o pessoal ali com a ânsia de conhecimento, né, queria saber tudo, até sobre os mistérios da natureza, mas nada sabiam, não tinham explicação para nada. Aí onde aparece o esperto. O esperto é aquele cara que, ó, pum, dá um estalo, ele cria uma divindade, se apresenta como mensageiro dessa divindade, office boy, Messias, né, e vai levar com ele um rebanho de ignorantes, né, que são exatamente os religiosos. Infelizmente tem sido assim. Desde os primórdios da humanidade ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses. Nenhuma divindade dessa nunca se apresentou para toda a humanidade. Por que será? A razão é muito simples. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Saiba você que você não é o sonho de Deus. Deus é que é o sonho do homem, do esperto. Você, quando criança, foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, deu aquele choque térmico, agora passou a vida inteira acreditando nessa fraude criada pelo Império Romano. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que não quer se libertar desta maldição. Que passa isso pior, né? De geração em geração, condenando seus próprios parentes a serem servo é escravo, tá? Por mais que queiram dizer que não é. Você é escravo sim, rapaz. Tá? Tem sido assim. O Império Romano forjou o cristianismo, inventou essa divindade apenas para ter um monoteísmo romano. Fica muito mais fácil você dominar uma população, uma grande massa, a base da pirâmide, com um sacerdote apenas de um líder, seja ele político, né, faraó, né, por aí vai, imperador e por aí vai. E assim foi o Império Romano, criou o Jesus Cristo. Nenhuma divindade, milhões de divindades, nenhuma existe. Mas também Jesus Cristo é uma das mais fuleiras que tem. Sabe por que eu digo isso? Porque as outras ainda tiveram a capacidade de forjar, inventar. Mas esse povo hebreu do meio do deserto, que parava no meio do deserto, uma puta do inveja dos Médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, acadianos, várias outras civilizações ali, muito prósperas, e eram politeístas, tinham vários deuses. Assim também o povo hebreu comia poeira no meio do deserto ali, né? De tenda em tenda, como um nômade cigano, né? Criaram uma divindade para eles, apenas para ter o pretexto, né, e denominou essa divindade de Senhor dos Exércitos, para sobre a bandeira desse Deus agora ter o pretexto para entrar em outras terras com inveja, né, de outros povos, matar, roubar, pilhar e destruir. Inclusive no primeiro capítulo é politeísmo, né? O povo hebreu era politeísta, se torna monoteísta lá em Canaã, quando ele extermina até o panteão cananita e assim assume só o Deus Yahvé. E essa é, né, a origem aqui dessa sequência de vídeos, essa saga que eu estou fazendo para ir lá buscar lá atrás na história de onde surgiu a crença que deu origem às três piores religiões, na minha opinião, da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã. Nascida lá daquele povo hebreu que, parando no deserto, se encontrou ali com os beduínos, roubou a divindade deles, né? Mas no primeiro capítulo, façamos homem, nosso mais semelhança, era o deus El, né? Tinha a sua esposa Será, Baal, Nate, a filha dele, e por aí vai, outras divindades. Quando chega em Canaã, aí sim eles elegem uma divindade única, assim como Jesus Cristo. Vocês que não sabem, né, o Império Romano tinha o seu próprio panteão romano. Por que abandonou? Aquilo que eu digo, porque ficou mais fácil dominar o imperador com um sacerdote só ao lado dele. O Império Romano havia expandido demais, dominado centenas de cidades, cada cidade tinha suas próprias divindades. Mitraísmo, por exemplo, era uma das mais adoradas, né? Tem até templos em homenagem a Mitra.
Inclusive não tem templo em homenagem a Jesus antes do Concílio de Nicéia 325, porque Jesus nunca existiu, foi uma invenção do Império Romano, assim como Mitra também nunca existiu. Eram tudo homenagens a divindades solares. Né? Você pega ali o nascimento 25 de dezembro, era a mesma história de Mitra, Hora, Dioniso, Tammuz e muitas outras divindades, tudo plágio. Assim como o povo hebreu também plagiou também, dilúvio nunca existiu, era epopeia de Gilgamesh, e por aí vai, essa farsa toda. A gente está voltando aqui na história para tentar explicar para você que tudo isso é uma grande fraude, uma grande farsa. Né? Inclusive o cristianismo inventou, o Império Romano inventou o cristianismo para que os judeus seguissem, né? Para que os judeus continuassem pagando imposto ao Império Romano, o que não colou para os judeus, né? Porque sabiam que Jesus Cristo nunca existiu. Assim como a divindade deles, eles estão esperando até hoje o Messias deles. Né? Inclusive o calendário deles é outro. Tá, pessoal, não vou me alongar muito aqui na introdução, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. Então, pessoal, quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira, muita barbaridade, muita maldição, extermínio de animais, destruição. De um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, mas odeia a sua própria imagem, já que nós somos imagem e semelhança dessa divindade imaginária. Na realidade, essa divindade é imagem e semelhança daquele povo brutal do deserto, povo bárbaro, primitivo, né? Que criou uma divindade, né? E essa divindade agora escolheu só ele, fez uma aliança com ele. Mas a divindade dele teria criado tudo e todos, mas agora escolheu só esse povo, para entrar em outra terra, matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravos sexuais somente as criancinhas. E se expande ali pelo cristianismo e judaísmo, né? Judaísmo, cristianismo e islã. Né? As três piores religiões que brincam por uma tal da terra prometida, mas querem estar se expandindo pelo mundo, né? Tomando tudo, matando, destruindo. Tem sido assim, né? A religião só traz porcaria. O crente acredita nas fantasias bíblicas, né? Como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entre jaula de leão e sabios, biscando sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, pedra que jorra água, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala e ainda a Virgem Mary que casado deu à luz seu próprio pai, filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Essa desgraça que são as religiões, né? Aí entra crente aqui, escroto, no meu canal aqui eu não sei porque o crente vem fazer aqui, cara. O cara tem a dúvida lá dentro da igreja dele, né? Tem a dúvida lá, porque o subconsciente ali, apesar da cabeça do crente estar completamente ali, né? Deu ali aquele choque térmico ali, né? Queimou os neurônios ali, né? Cauterizou o cérebro do crente. Só sobrou 2 neurôniozinhos ali balançando em forma binária, sabe? Aí o crente dentro da igreja não pode perguntar, porque o pastor não permite, é um homem mijado de Deus. O cara tá lá em cima do púlpito, né? Com a roupa pomposa que você pagou para ele, carro blindado, né? Segurança, mansões, fazenda, jatinho. Mas você, né, é que diz que Deus deu aquele dinheiro todo para ele. Foi tu, otário. Onde teu suor que deu? Tu aí sentado no banco frio do templo da igreja e engolindo um monte de ilusão que esse cara prega na tua cabeça. Porque eles próprios sabem que é tudo mentira, é tudo fraude. Né? Quem estuda essa porcaria sabe. Agora sabe por que eles vivem lá dentro? Porque eles vivem disso. Por mais que eles descubram que não existe merda nenhuma, ele jamais vai te dizer, cara. Porque ele vive do teu suor, tá? Então o crente fica puto, aí entra aqui nos canais ateístas, assiste o vídeo até o fim. Alguns vão se libertar, e tem libertados, tem deixado... Porque cada cliente que o sistema religioso pede é 10% de toda a sua vida, de todos os seus bens. De uma vida inteira sua, imagine. 10%, isso sem contar as ofertas, só o dízimo. 10%, inclusive dízimo, cara. Dízimo lá no Antigo Testamento era para aquele povo, as tribos de Israel. Você nem é israelita. Uma divindade foi trazida aqui para o Brasil no braço de homens. Né? Precisa de um homem para transportar essa divindade, porque ela nunca se apresenta para toda a humanidade. Que porra de divindade é essa? Que poder é esse que cria um universo e não consegue se apresentar para todo mundo? Precisa de um pau mandado até para escrever para ele, porque não tem uma vírgula na Bíblia que foi escrita por divindade alguma. Nem o próprio Jesus Cristo, que disse que estava aqui na terra, não escreveu merda nenhuma. Que coisa, né? Aí o crente vem, entra aqui no canal, aí o orgulho não deixa ele aceitar que está enganado, foi enganado, está passando essa enganação de geração em geração. Aí fica puto da vida, ameaça, xingamento, todo tipo de coisa. Ah, porque você vai pagar, você vai para o inferno, você vai ser castigado, eu quero que você morra, eu quero que você pegue um câncer, né? Vou te pegar na rua. As ameaças do crente é essa, né? Bela moral dos crentes, vocês têm uma moral do cacete. Vocês dizem que a Bíblia é a regra de moral? Um livro pornográfico escroto desse aqui, como eu já tenho mostrado, né? Olha que moral do caralho tem essa porra desse livro Bíblia, né? Onã foi morto por Deus, né? Sabe por que Onã foi morto? Não diz. Mas aí a esposa de Onã tem que casar com o cunhado. Tem que casar com o cunhado. Aí Deus quer que ele faça filho na cunhada, sabe? Ou seja, uma putaria familiar essa história aqui de Onã. Vocês procurem na Bíblia aí. Uma putaria do caralho, né? É uma puta familiar, né? Porque primeiro ela era esposa de Onã. Era o filho mais velho.
Né? Deus matou Onã, não diz por quê. Ficou com um putinho da vida. Talvez Onã não quisesse acreditar nele. Ficou puto da vida, matou Onã. Aí Deus obriga agora o irmão de Onã casar com a viúva, a cunhada. Né? O cara não quis, né, engravidar a cunhada, né? Ejaculava fora. Deus vai e mata o cara também. Depois ela se veste de prostituta e transa com o sogro. Olha que putaria bíblica. Qual é a moral da porra da tua Bíblia? Me diz aí, cara. Hein? Isso está aqui, ó. A regra deles é essa aqui, ó. Deuteronômio 25, capítulo 6 e 7. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela. Olha a regra deles, né? O cunhado tem que casar com a cunhada. Seu cunhado estará com ela e receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. O primogênito que lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Aí Deus havia matado Onã, o irmão de Onã foi e casou com a cunhada, não quis, né, fazer filho nela, Deus matou ele também, e aí depois ela ainda transou com o sogro. Olha que livro maravilhoso vocês têm, né, cara? Que porcaria do cacete. Ainda vez de falar de porra de moral, cara. Entrou esse tal de Rafa Deodoro aqui. Ser servo na Bíblia também é descrita como empregado. É não, meu amigo. É não. É servo, é escravo mesmo, cara. Esse pessoal aqui não tinha salário, não. Eles só recebiam a comida assim como na senzala. Só tinha direito de comer para trabalhar para o dono, rapaz. Por acaso tinha algum contra-cheque aqui desse pessoal aqui? Hein? Tinha lei trabalhista lá para eles? Tá conversando merda, rapaz. Aí ele continuou a cabeça do crente como é. Seu coração está ruim, assim como o do faraó do Egito, do tempo de Moisés. Mais uma hora, ó, do tempo de Moisés. Seu coração está ruim, assim como o do faraó do Egito, do tempo de Moisés. Moisés nunca existiu, nunca houve o êxodo no Egito. Isso é provado por cientista sério, não cientista bíblico, né, comprado pelo sistema religioso, formado dentro de academias religiosas. Mas uma hora tu vai acordar e perceber que Deus e Jesus existem. Só na tua cabeça, seu babaca. Hein? Tu que vive dormindo no sono da indolência. Quer viver nesse mundinho fantasioso. Vive num mundo de fantasia, rapaz. Acorda tu, né? Se não acordar, infelizmente seu destino vai ser mesmo de Faraó. Né? Olha o que essa gente maravilhosa deseja. Povo escroto do caralho, rapaz. Vai te fuder. Esse outro aqui, ó. Esse Luiz Carlos aqui entrou no meu canal e disse: Senhor Paulo, pertenço à ateia, mas temos que respeitar as religiões. Tem que respeitar a religião o quê, rapaz? A gente respeita ser humano. Religião não tá falando contra a religião e divindades. Não é crime não, cara. Né? É crime se você perseguir outra pessoa. Seres humanos. É para isso que tem leis. Não religião. Religião só se viu. A religião é que vive perseguindo os seres humanos, obrigando ou forçando. Olha a história da religião. Tu não conhece dessa merda, não? Aí vem dizer que tu é ateu. Tu é ateu porra nenhuma, rapaz. Né? Ateu fraco. Né? A religião sempre fudeu com a gente. Sempre botou na fogueira, queimou. E hoje tu vem defender a religião, rapaz? É o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, não. Tu diz que é ateu. Tu vem dizer que existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é o céu, né, ou o inferno, não, porra, que ele próprio criou para te jogar, caso tu não siga, não. Vem dizer que tu é ateu porra nenhuma. Devemos nos dirigir com respeito, sem palavrão. O canal é meu, tu tá achando ruim, ô porra, caralho? Pula fora, seu bosta. Quem te chamou aqui? Hein? Sou ateu convicto. Tu é ateu caralho nenhum, tu é um crente escondido. Olha, pessoal, toma cuidado, viu? Tem um bocado de cara aí dentro dos canais ateístas dizendo que é ateu, é crente escroto. Às vezes é até pastor, né? Sou ateu convicto, eu protesto com classe. E o correto, eu protesto com que classe, rapaz? Qual foi a classe que a religião teve para queimar pessoas na fogueira? Arrancar órgãos, né? Abrir no meio, cortar tudo em nome de porcaria de religião. E tu hoje tu vem defender isso, rapaz? Inclusive a associação de ateu tá bem calada, né? A ateia tá calada com o governo escroto que tá aí. Não fala nada, é estranho isso, né? Olha o que diz Sócrates, ó. A história conta que Sócrates era conhecido entre os seus concidadãos como a mosca de Atenas, né? Disse também que ele ficou encantado com o apelido que recebeu, porque o descrevia muito bem. Sua missão era provocar as pessoas por meio de perguntas e explicações que incomodavam, sobretudo faziam despertar. Né? Custou muito caro ao grande filósofo grego, né, fazer as pessoas pensarem. Certas pessoas que, na verdade, preferiam continuar dormindo. E decidiram que essa mosca que não parava quieta deveria tomar cicuta, né?
No entanto, seu espírito crítico resultou em uma das mais revolucionárias revoluções da história. Esse convite a pensar com critério, né, nos perguntar por que é que as coisas são assim e não de outro jeito, tentar descobrir verdades e desmascarar falsidades e não deixar de dizer como ele mesmo fazia, né? Só sei que nada sei. Né? Basicamente porque o espírito crítico nos liberta da ignorância, ou seja, de qualquer pessoa ou coisa que queira pensar por nós. Você, crente, você precisa de alguém para pensar por você, cara. E já sabemos que estamos rodeados de pessoas e dispositivos tecnológicos dispostos a manobrar a sua vida. Né? Ah, que porra é essa, rapaz? Acaba dizendo que é ateu aqui, vem defender porra de religião. Vai se lascar, rapaz. Vou mostrar aqui o que diz o Estado laico. Tá? Pessoal, nós vamos continuar aqui, Teologia e Plágio, vídeo 6, a raiz do mal, tá? Antes eu quero dizer que se prepare, crente, que a partir de agora nós vamos embarcar em uma pequena viagem aos primórdios da crença que deu origem ao cristianismo. Voltaremos pelo menos 1000 anos antes de Cristo, da suposta existência desse Cristo que nunca existiu, partindo dos hebreus, passando pelos Chassu, beduínos do deserto, verdadeiros pais da divindade Yahvé. Chegaremos às origens das 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, religiões criadas e plagiadoras. Este vídeo será o vídeo número 6 de uma série dessa saga, onde desvendaremos toda essa farsa. Continuando daqui, pessoal, na mitologia, na teologia judaica, a Arca da Aliança é citada desde os anos 800 antes da invenção do Cristo, até que no ano 600 a.C. ela simplesmente desaparece dos registros arqueológicos. Acredita-se que os judeus detinham a Arca da Aliança com os 10 mandamentos em Jerusalém, mas na invasão dos babilônios ao território judeu no ano de 587 a.C., onde tocaram fogo em toda a cidade e saquearam todos os seus pertences e tesouros, nenhuma arca foi encontrada e nenhum registro arqueológico dos antigos babilônios fazem referência a tal arca. Alguns acreditam que o rei Salomão, que nunca existiu esse fresco, teria escondido a Arca da Aliança na Etiópia sob a proteção da rainha de Sabá. Também não há prova, essas histórias só tem dentro da Bíblia. Nós entramos aqui no hospício para falar com o louco. Né? Essa tal de rainha de Sabá não tem prova nenhuma da existência dela. Mas nem mesmo se sabe se a rainha existiu, já que é citada única e exclusivamente na própria Bíblia. Né? Toda a verdade que tem dentro da Bíblia só tem dentro da Bíblia. Só é verdade dentro da Bíblia. Fora dela é tudo falsidade. Existem especulações a respeito da travessia do deserto do Sinai, mas o deserto do Sinai é um deserto pequeno e não demoraria 40 anos para atravessá-lo. Não há evidências arqueológicas ou históricas a respeito da abertura do mar morto feito por Moisés e tampouco há registro do tal do Êxodo. Nada. É tudo história, fantasias bíblicas. A religião nada mais é do que fantasia, ilusão, superstição. No Novo Testamento também ocorrem falhas e interpolações. Alguns dos novos evangelhos foram copiados e recopiados por membros da igreja mais tarde. Aí você diz que não se deve confiar na palavra do homem. A porra da Bíblia não foi escrita pelo homem? Caralho! É inspirada por Deus. Inspirada o cacete. Se é inspirada por Deus, hein? Inúmeros textos aqui, né? Números 31, 17. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conhecendo algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas só virgens que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixar viver para vocês estuprarem. Povo de Deus. É inspirado por Deus, né? A tua Bíblia. Hein? Vagabundo Jesus diz aqui em Lucas 19, 27. Enquanto aqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando meu nome, trazer diante de mim e matar. Não, isso aqui é uma parábola. Meu amigo, é o que está escrito nessa porra desse livro, rapaz. Se esse porra escreveu essa merda aqui, ele concorda com essa merda todinha que está escrito lá dentro. Cara que não escreveu merda nenhuma, isso é coisa do Império Romano. Né? O problema é que a essa altura do campeonato, gerações e gerações de copiadores já haviam introduzido alterações nos textos originais, seja por descuido, seja por propósito. De propósito, é claro. Muitos erros foram feitos nas cópias, erros que, às vezes, mudariam totalmente o sentido dos textos. Como que Deus permite? Hein? Que não se mude uma vírgula do texto. Como que ele permite que mude a porra da palavra dele? E cadê o espírito pombo para proteger a palavra dele, hein? Muitas passagens bíblicas foram interpoladas, principalmente entre Marcos, Mateus, Lucas e João. O milagre da ressurreição traz algumas delas, né? No 28º capítulo de Mateus é dito que
os soldados da tumba de Cristo foram subornados para dizer que o discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus que furtaram seu corpo enquanto os soldados dormiam. Né? Então, porra, afastou uma pedra e levou o corpo enquanto os soldados dormiam, hein? Deram um calmante do caralho aí, os soldados. O caso da ressurreição fica mais interessante ainda quando comparamos o cristianismo com as religiões que precederam ele, antes de Cristo. Mitra, por exemplo, ano 1200 a.C., nasceu no dia 25 de dezembro e ressuscitou no terceiro dia após a morte. Ele tinha 12 discípulos, né? Também Dionísios, né? 500 anos antes de Cristo, nasceu no dia 25 de dezembro e ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. Atis, da Firícia, 1200 anos antes de Cristo. Aqui Mitra é da Pérsia, né? O Dionísios é da Grécia e o Atis é da Firícia. O Atis ressuscitou no terceiro dia após a sua morte. Além disso, temos Krishna, na Índia, né? Também ressuscitou, a mesma história. E o mais interessante é que tanto Horus, no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, Horus no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, né? Quanto Atis, Krishna e Jesus Cristo eram filhos de mães virgens, né? Tinham sempre que ser filhos de mães virgens, né? É uma discriminação aí com a mulher, né? Isso deu origem a tanta maldição, esse povo aqui matando as mulheres, né? Se considerasse que ela não era mais virgem, ela era para ser morta na casa do pai, né? Na frente dos pais. A ideia de que Maria, mãe de Jesus, era virgem é também resultado de interpolações de textos cristãos. Na versão original de Isaías, onde menciona-se esta passagem, trata-se de dizer que Maria era alma, né? Que significa mulher jovem, não virgem, jovem. Era jovem, mas talvez não fosse mais virgem, né? Na realidade, ela nunca existiu, mas vamos lá. Se de fato estivesse se referindo a Maria e ela de fato tivesse existido como uma mulher virgem, teriam usado o tratamento diferente. A palavra seria Betulá, que significa donzela ou virgem em hebraico. Né? Há outras passagens interpoladas, como quando Jesus salva uma adúltera prestes a ser apedrejada. Lembra da passagem da adúltera? Né, que dizem que era Maria Madalena, nada a ver, são várias Maria ali, né? Só tem umas passagens bíblicas que quem acha o corpo dele é 3 Maria, depois é 2, depois é só uma, né? E por aí vai. Né? De acordo com as histórias, esse trecho foi enxertado, encaixado, colocado na Bíblia, no Evangelho de João, por algum escriba no século 3, 300 anos depois da morte de Jesus, foi que essa história, ele nunca existiu, né? Entrou no nosso vídeo falar com o louco. Os caras foram forjando a Bíblia, ainda vem forjando, né? Esse texto da prostituta, da adúltera, né? Que Jesus diz ali, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, né? E aí cai um paralelepípedo na cabeça dele. Aí ele diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Esse texto foi colocado 300 anos depois. 300 anos depois foram lembrar dessa passagem. Disso que aconteceu. Me diz aí, tinha mais alguém vivo lá da época lá? Interessante que existiam dezenas de historiadores daquela época, né? Flávio José foi um que tentaram fazer a mesma coisa, enxertaram um texto no meio do livro do Flávio José para dizer que Jesus existiu, né? Algumas linhas só, enxertado, que já foi provado ali que aquilo ali é fraude, sabe? Assim como a igreja é perita em fraudar. Não, porque é o manto, porque não sei o que, pedaço de cruz, pedaço de prego, não sei o que, tudo putaria. O túmulo de Jesus, não sei o que, tudo fuleiragem da igreja. Para sair reforçando a ignorância do povo e manter vocês presos, atrelados ao sistema religioso. Né? Pois é, o texto lá da prostituta, da adúltera, né? Que Jesus não queria que apedrejasse ela, ele foi colocado 300 anos depois. Tá? Isso ocorre porque na época em que ocorreu, o cristianismo estava se desvencilhando do judaísmo. Olha só a jogada, né? O cristianismo não colou para os judeus, né? Então, o Império Romano tentou trazer os judeus para dentro do cristianismo. É tanto que ele criou a Santíssima Trindade, para dizer que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento, né? Pai, Filho e Pombo Tarado. Ou seja, o Filho é o Pai está no Filho, o Pai seria o Deus do Antigo Testamento e o Jesus seria ele mesmo também, para o judeu comer corda. Não colou,
né? Então aqui o Império Romano já estava se desvencilhando do judaísmo. E é aí que acontece uma grande sacanagem com os judeus, né? Porque o Império Romano jogou a culpa da morte de um cara que nunca existiu, que é o tal de Jesus Cristo, nos judeus. Botou a culpa nos judeus. E isso se refletiu até, para você ter ideia, até a Segunda Guerra Mundial, onde ali o Adolf Hitler, né, vai lá e extermina os judeus, né? Adolf Hitler, né, católico, cristão, né? Inclusive tem foto dele até com o Papa da época, né? Então, continuando, pessoal, isso ocorreu porque, na época em que ocorreu, o cristianismo estava se desvencilhando do judaísmo. E apedrejar adúlteras, olha aí, era permitido pelo judaísmo. Agora, como o cristianismo queria sair fora do judaísmo, aí o Jesus entra com essa história fantasiosa de que, né, não é para apedrejar a mulher, é para se colocar como uma religião melhor do que a judaica. Para mim é tudo farinha no mesmo saco, a mesma merda, cara. A mesma bosta, o cristianismo tem feito a mesma merda, tá? Então, continuando. E apedrejar adúlteras era uma lei dos sacerdotes judeus, que haviam inserido no Pentateuco, colocado essa lei deles, daquele povo bárbaro, primitivo, no Pentateuco, os 5 livros sagrados. A cena em que Jesus salva a suposta adúltera passa a ideia de que os ensinamentos do Cristo haviam superado a Torá. Ou seja, o Novo Testamento, né, superando a Torá. Sendo que, para não arrumar briga com os judeus, o próprio Jesus, que nunca existiu, o escriba mandado pelo Império Romano, coloca lá, não pensem que vim para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Ou seja, isso já para ver, tentar colocar coisa, porque o cristianismo é uma coxa de retalho. Ele colocou coisas do mitraísmo, do zoroastrismo, de várias outras religiões, dentro da religião cristã, para que o povo aceitasse melhor. E essa aqui é uma jogada para que os judeus aceitassem o cristianismo. Então tem muita coisa dentro do Novo Testamento que o Jesus concorda com os judeus, né? E agora, quando ele quer se separar do judaísmo, porque vê que os judeus não vão seguir mesmo, né? Até hoje os judeus esperam o Messias deles, inclusive o calendário judaico é muito mais antigo do que o cristão, né? Tem vários calendários ao redor do mundo, para quem não sabe, tá? Então, essa cena que Jesus salva a suposta adúltera passa a ideia de que os ensinamentos de Jesus Cristo superam o livro dos judeus, a Torá. Uma visão de melhoria em um tratamento simbólico, né, de superação, né, de poder e status, né? Ou seja, o cristianismo seria melhor do que o judaísmo, né? Porque o Jesus, né, perdoou a mulher e os judeus teriam apedrejado mesmo, né? O Apocalipse ou Revelação teve diversas narrativas editadas entre os autores do Novo Testamento. Um exemplo claro é a vista do versículo 18, onde o autor adverte que se alguém fizer acréscimo às páginas deste livro, né, Deus o castigará com as pragas descritas aqui. A Bíblia é cheia de praga, né? Olha só, a ameaça aqui. E por que a Bíblia é tão alterada? Como que pode isso? Esses escritos, se essa divindade fosse real, fala sério, quando o cara estivesse escrevendo ali, Deus olhou para o outro lado, eu vou botar um negócio aqui. Na mesma hora ele seria fulminado, não seria? Não era para ser? Né? A palavra não é aqui para ser escrita corretamente como ele é, ou senão receberá as pagas, né? Referindo-se ao momento histórico na qual o cristianismo passava uma revolução teológica com diversas seitas defendendo conceitos, tradições e rituais diferentes de Deus e de Messias. A seita dos docetas, por exemplo, né, acreditava, né, que Jesus não teve um corpo físico, mas sim seria apenas um espírito, né? Sua crucificação e morte foram apenas ilusão de ótica. Cara, naquela época o povo eu acho que eles já tinham ali uma ideia do que seria ali holograma, né? Então os alienígenas do passado vieram e fizeram um holograma ali de Jesus sendo crucificado e o povo todo acreditou. Ou alguém saiu daqui do futuro e pegou um aparelho ali de mostrar ali um projetor, né? Um mini projetor, e projetou ali uma filmagem e o povo acreditou naquela merda toda. Achou que era um espírito. Eita! Já outra seita aqui, os ebionitas acreditavam que Jesus não nascera filho de Deus, mas foi adotado por Deus, meu amigo. Cara, tinham isso aí, cara, né? Tinha uma creche lá, né? Um orfanato divino, e Deus chegou lá e eu quero escolher uma criança aqui para adotar, sabe? Aí foi lá e viu o menino Jesus lá, disse, rapaz, eu gostei desse lourinho aqui, olhos azuis, eu vou levar ele tu vai ser filho de Deus agora. Deus é foda.
Além disso, o mitraísmo, o paganismo e o cristianismo agnóstico também surgiu, né, surgiu e faziam parte desta disputa acirrada com o cristianismo tradicional e o judaísmo. Era cacete de divindades, pau cobrindo, a poeira cobrindo, né? E às vezes a mesma seita. Até hoje a porra do cristianismo é assim. De onde saiu os evangélicos, essa desgraça evangélica? Saiu de dentro da igreja prostituta mãe católica, né? O Lutero foi lá, se revoltou lá por causa das indulgências que vendia, né? O cara cometia qualquer pecado. Aí ia lá no padre, pagava, mas o judaísmo também fazia isso. O cara cometia as merda lá, ele levava uma contribuição pro sacerdote, e o sacerdote perdoava. Então é tudo cópia de cópia de cópia. E hoje o que é que acontece, né? Você não paga mais pelos pecados, não paga não. Tu paga pior ainda dentro das igrejas evangélicas hoje. Tu tá fudido, né? Além de pagar o dízimo, né? Que lá na época daquele povo lá era só para o órfão, a viúva e o necessitado. Deve ver se o pastor dá isso, né? Hoje ele é estoque você e ainda além do dízimo, ainda tem as contribuições, né? Por aí vai. A primeira tentativa de organizar esse caos, né, de escrituras sagradas entre aspas, né, sangrentas, ocorreu por volta do ano de 142 por um rico comerciante de barco chamado, mais um Messias, Marcião. Cara, fizeram até igreja para Marcião. Marcião era um rico comerciante de barcos, né? Ele fabricava barcos, que nasceu na atual Turquia e viajou para Roma. Convertendo-se ao cristianismo, era um teólogo influente que tentou compilar suas próprias seleções de textos sagrados. Ele fez a Bíblia dele, porra. É a Bíblia de Marcião, né? A Bíblia de Marcião era bem diferente da que conhecemos hoje, já que se simpatizava com uma seita cristã hoje desaparecida, o agnosticismo. É isso aí, pessoal. Para encerrar, eu quero mostrar aqui o que diz aqui o Código Penal a respeito, né, de religião. De você falar, né, da religião. Lei não veta a blasfêmia, né? Insulto a Deus não agride a honra de ninguém, de nenhum ser humano, tá? Insulto a Deus não agride a honra de ninguém, tá? Deveria agredir a dele, mas o crente entra em defesa dessa divindade. O criminalista Túlio Viana, advogado, diz o seguinte: a blasfêmia é um insulto a Deus e, como tal, é considerada um pecado gravíssimo na maioria das religiões. É pecado para as religiões, crime não, tá? Eu quero mais é que o espírito pombo se lasque, eu quero mais é que Deus vá pra merda e seu Jesus, popstar da Galileia, viadinho da Galileia, tome no rabo. Tá achando ruim, crente? Os cristãos são mais tolerantes, né? Os cristãos são mais tolerantes com a blasfêmia que os muçulmanos. Ah, mas não foram não, cara. Isso é de um tempo pra cá, né? A Inquisição matou 720 anos de mortandade. Qualquer besteirinha que você falasse, você era queimado na fogueira, arrancava os seus órgãos, todo tipo de atrocidade, sabe? Hoje eles estão mais quietinhos. Aí hoje é o filho mais novo, né? Que esse povo hebreu deu origem às 3 piores religiões da face da terra: judaísmo, cristianismo e islã, né? 3 filhos briguentos, da mesma divindade, sabe? E hoje o filho mais novo é que é o rebelde, né? Com o tempo vai esfriando, né? Nem o mais fundamentalista dos bispos hoje ousaria vir a público nos dias atuais e pedir a morte de alguém por uma caricatura de Jesus Cristo, por exemplo, né? Por uma brincadeira com o tal do popstar da Galileia. O fato é o seguinte, minha gente: esse povo fez tudo isso aqui. O cristianismo fez, o Islã fez, o judaísmo fez, né? O Islã ainda faz, algumas partes do Islã, né? Não é raro, porém, que líderes cristãos recorram aos tribunais buscando censurar obras artísticas que satirizem histórias bíblicas e seus dogmas. Foi o caso lá do Porta dos Fundos, que até tentaram lá contra a sede do Porta dos Fundos, né? Que para eles não pode não satirizar essa desgraça não, né? Abandonaram a ideia de queimar pessoas por suas crenças. O cristianismo abandonou essa ideia, mas queimou muita gente, né? Milhares de pessoas morreram nas mãos dessa divindade escrota do caralho, para você aceitar na marra, né? Imagina que quando os cruzados chegavam nas cruzadas, né? O cara estava numa cidade, lá vem os cruzados, diz que aceita Jesus, senão morre, porque até um papa chegou a dizer, né? Ao fio da espada para todo mundo aceitar Jesus. Um dos centurião disse: ô, vossa santidade, mas o cara com uma espada no pescoço, uma lança no pescoço, ele vai dizer que acredita. O papa disse: sabe o quê? Na dúvida, mate todos, mulher, criança, jovem, todo mundo.
e deixe que Deus resolva. Né? Era assim esse povo. Abandonaram a ideia de queimar pessoas por suas crenças, mas ainda hoje há quem insista na ideia de queimar livros ou filmes em nome de Deus. Quer manter o povo ignorante, cara. Né? Coríntios capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. A Bíblia é o livro mais escroto que tem. Né? Esse povo quer as pessoas ignorantes, quer que você acredite só nas fantasias da Bíblia. Ele não quer que você acredite que dinossauro existiu, mas quer que você acredite em cobra que fala, machado que flutuou, né? Homem que entrou em jaula de leão e saiu vivo, homem que anda sob água, né? O cara parou o sol para poder guerrear, né? Parou o sol para poder matar. Deus fez isso, né? Parou o sol para poder, né? Ele continuar matando outros seres humanos. Eu me pergunto que porra de pai cria todos os seres humanos, escolhe agora um povo eleito, aliança com essa divindade, apenas para matar outros servos, né? Escravos também, né? Dessa divindade. Então, no direito ocidental, a laicidade estatal é a rígida diferenciação entre crime e pecado. Né? São considerados conquistas civilizatórias. Né? Crimes são, por definição, condutas que lesam ou colocam em risco direitos de outros seres humanos. Né? Pecados, por outro lado, não são necessariamente agressões a outros seres humanos. Não são agressões a outros seres humanos. Né? A masturbação, por exemplo, né, não lesiona ninguém, mas é condenado na Bíblia. E Deus está vendo você fazer, viu? O insulto a Deus é pecado, mas não é crime, não agride a honra de nenhum ser humano. Né? Os estados laicos, né, o pressuposto é que leis humanas devem proteger os seres humanos de agressões perpetradas por outros seres humanos. E quem comete mais agressão são exatamente os religiosos, tá? E condenações e tudo. Uma leitura apressada poderia levar à falsa conclusão de que a lei, né, brasileira criminaliza a blasfêmia ou insulto a Deus. A lei brasileira não blinda de crítica qualquer tipo de ideia, seja ela científica, artística ou religiosa. Somos livres para dizer que uma pesquisa científica tem erros graves, né, como também, né, uma obra de arte é horrenda. Não gostei, é feia essa porra, não gostei não, né? Tem erro aí nessa pesquisa científica. Você tem o direito disso, cara. E por que não contra a religião, né? Ou que uma religião não passa de um conto de fadas, uma mentira impregnada na raça humana. Uma maldição na raça humana. A crítica científica, artística ou religiosa, mesmo quando grosseira e áspera, viu que o otário, o cara se dizendo por ateu, não, você não é ateu não, cara, né? Ateuzinho, se fosse do teu tipo, para se manter bem, né? Com um cristão, quer ficar bem, não, quer ficar bem, eu sou amigo de todo mundo, né? Cristão metendo no teu rabo, sabe? Por trás. Essa é a verdade, sabe? Foi por causa que se diz ateu como vocês, que nunca batalharam, nunca lutaram pelos seus direitos, que hoje o sistema religioso domina, comanda vocês com rédea curta, né? Por causa de ateu fraco como você. Você não é ateu não, rapaz. Então, continuando. A crítica científica, artística ou religiosa, mesmo quando grosseira e áspera, né, está amparada pelo direito constitucional e liberdade de manifestação e liberdade de pensamento e de expressão. Né? A Constituição não condiciona o exercício do direito à crítica de sátira ou polidez. A liberdade não precisa ter bons modos, tá? Não precisa ter bons modos para agradar religioso nenhum, não. Em um Estado laico, o que se pune não é o sentimento de indignação com qualquer crítica, seja séria ou jocosa, né? Jocosa. O que se protege é a liberdade de pensamento e de crença. Você tem direito de acreditar na bosta que você quiser, entenda. Religioso, você tem direito de acreditar na merda que você quiser. Quando eu canso de dizer aqui, eu não estou falando contra seres humanos, eu estou tentando alertar você que a religião é uma enganação. Agora, a partir do momento que você me ofende, você me dá o direito também de responder, tá? Um Estado não pode ser considerado laico se seus cidadãos não tiverem o direito de blasfemar, né? Que o espírito pombo vá pra puta que pariu, pra casa do caralho. Eu tô chamando palavrão, caralho? Não é pra criança esse canal, não. Pula fora. Eu te dou livre-arbítrio. Volta pro YouTube lá. Tá cheio de canal com palavrinha bonitinha de Jesus, de Deus, extorquindo tu, cara. Né? Essa porra dessa religião devia ser tudo, né? Ali cobrar impostos das religiões. Você ia ver que o Brasil ia melhorar. Se não há atentado à liberdade da crença alheia, não há por que restringir a crítica religiosa.
Não há, nós não estamos obrigando você a não acreditar na sua divindade, não. Você tem total liberdade, cara. Eu, por exemplo, acredito em várias divindades, né? Eu acredito em Pepe Legal, eu acredito em Catatal, Zé Colmeia, né? O Gasparzinho. São várias divindades que eu acredito, né? E até faço minhas orações para ele, para libertar os crentes dessa divindade aí que não existe. Porque pelo menos Manda-Chuva, né? Batatinha, né? Espeto, todos existem ali na turma do Manda-Chuva, né? Mas a tua, cara, ainda não existe não, né? Porque não fizeram nem sequer um desenho do Jesus Cristo. Deus, na concepção cristã, é onipotente, onisciente e onipresente. Deus não precisa de deputados, juízes ou advogados para fazer valer suas leis ou proteger sua reputação. Tá? Reputação escrota. E o crente tira um aqui de advogado e vem defender a divindade dele. Só prova, repito, que ela é tão inútil, tão incapaz, tão fraquinha que não consegue nem se defender, precisa de um réis mortal como você para vir defendê-la. Né? Divindade escrota do caralho. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o 6º vídeo da primeira parte dessa saga. Ainda tem mais vídeos e ainda tem muita coisa para mostrar, voltando lá na história, lá atrás, como tudo isso foi forjado, tá? Peço a vocês que assistam a série, né, do começo, sabe, para entender. Nós ainda temos alguns vídeos ainda para frente, sabe? E peço a vocês que compartilhem os vídeos, deem like, comentem. E você que não é inscrito, se inscreva, ajuda o canal a crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas a se libertarem. Eu quero deixar um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.